Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, na verdade, a minha trajetória na área ambiental ela já é longa. Eu trabalhei bastante com produtores rurais, especialmente aqueles familiares, então temas como agroecologia, como sustentabilidade no campo já eram comuns para mim. E quando eu comecei a trabalhar mais efetivamente com ESG, eu levei para a Associação Comercial Empresarial de Goiânia, a ACEG, a ideia de a gente começar a trabalhar o ESG com os empresários daquela associação. E o presidente Torres ele foi mais do que inovador nesse sentido, porque ele não só abriu as portas para sustentabilidade dentro da ACEG, como ele instituiu uma diretoria, na qual agora eu sou diretora. Então a gente tem uma diretoria de sustentabilidade na ACEG, ESG e Sustentabilidade, que está desenvolvendo várias ações no sentido de conscientizar os empresários da importância, da necessidade e de como é bom e lucrativo ter práticas sustentáveis no seu negócio. Isso porque o ESG, ele não trata apenas daquela responsabilidade com o meio ambiente, mas ele também trata da responsabilidade da empresa com seus colaboradores, proporcionando maior qualidade de vida, proporcionando um ambiente em que os direitos trabalhistas são respeitados, mas que vai muito além disso. É um ambiente em que o trabalhador ele vai se sentir bem, ele vai ter benefícios por trabalhar naquele local, a empresa se preocupa com essa qualidade de vida. Então isso traz muito mais lucratividade para essa empresa, no sentido de que esse trabalhador ele tem mais comprometimento com a empresa e ele também tem mais produtividade. Fora isso, a ESG também trata da gestão da empresa, de como que a empresa ela se precaver de problemas no âmbito do direito, né, no caso de impostos, de taxas. E o ESG trata também da gestão da empresa, quando a gente fala de governança. Então é a parte que diz respeito à ética com que essa empresa trata a questão da declaração de impostos, o recolhimento desses impostos, como que ela trata os seus fornecedores, como ela respeita a legislação de uma forma geral e, principalmente, como ela consegue reduzir os seus custos a partir da redução, por exemplo, de consumo de materiais, de matérias-primas, da eficiência dos seus processos, na busca por inovação do seu maquinário, por exemplo, que faz com que esse maquinário seja menos poluente, que faz com que esse maquinário seja mais eficiente. Então, o ESG, ele é um conjunto de práticas que vai muito melhorar o funcionamento dessa empresa e vai fazer com que ela tenha muito mais valor na sociedade. É por isso que as empresas que têm adotado o ESG, especialmente no mercado internacional, elas têm ganhado cada vez mais relevância. E a gente tem esse crescimento do ESG, inclusive, a partir do momento que uma das maiores corretoras de investimentos do mundo decidiu fazer com que todo o seu portfólio de investimento fosse baseado nas empresas que tinham relatórios de ESG, de sustentabilidade. Então, a partir desse momento, quando essa grande investidora que detinha mais de trilhões de dólares sob sua custódia, eles exigiram que as empresas as quais eles estavam investindo, que elas tivessem essas práticas. Então isso foi um chacoalho no mercado, isso fez com que o mercado se atentasse para essas práticas, e isso se disseminou de uma forma muito positiva no mundo inteiro. Então, o ESG, ele se espalhou pelo mundo e ele está chegando nas pequenas empresas. Por quê? As grandes empresas, elas são como âncoras. Elas fazem com que os seus fornecedores também adotem essas práticas, uma vez que tornam essas práticas exigência para fazer negócios com essas pequenas empresas. Com isso, a cadeia ela vai sendo puxada a tomar práticas responsáveis. Isso aconteceu, por exemplo, com a implantação de vários ISOs. Então, onde você vê pequenas empresas que são fornecedoras, por exemplo, de prefeituras, do governo estadual, federal, às vezes empresas que buscam aí ser fornecedoras da Petrobras, por exemplo, elas têm exigências a cumprir que são exigências de práticas responsáveis com o meio ambiente, com a sociedade, né, e também com a economia, né, com a transparência da economia como um todo.
Até pouco tempo atrás, o ESG era algo que era tratado apenas por grandes empresas, então ficava muito localizado nos grandes polos, especialmente aqui no Brasil. Você ia encontrar empresas mais preocupadas com isso lá em São Paulo, no litoral, ou em locais em que essas empresas, essas grandes empresas atuavam, e ficava bem concentrado dentro da gestão delas. No entanto, isso mudou, e o EcoConnect, ele traz essa mudança de polarização, fazendo com que o ESG seja uma pauta importante aqui no Centro-Oeste, especialmente aqui em Goiânia. Nós queremos não só fazer com que essa pauta ela chegue no Centro-Oeste, como também queremos disseminá-la entre os pequenos empresários, pequenos e médios empresários, para que eles possam perceber o valor disso. Hoje, nós temos várias pós-graduações, cursos, treinamentos na internet que falam de ESG, mas isso é muito recente. Até 2, 3 anos atrás, a gente via isso realmente bem localizado nos grandes polos urbanos. E agora, nós temos aqui a oportunidade de trazer para Goiânia esse grande evento que vai ser uma âncora de oportunidades, de networking, de visibilidade para as empresas que têm preocupação com a sustentabilidade. O EcoConnect está preparando um super ecossistema de visibilidade, de engajamento, para que os empresários eles encontrem ali não só uma jornada de vivência nos temas do ESG, mas também que eles possam fazer negócios a partir disso, conhecer pessoas que estão engajadas também nesse sentido, conhecer oportunidades de negócio, ter também, né, a possibilidade de colocar sua marca em evidência como uma referência na área de sustentabilidade, fazer contato com uma clientela, né, um público super qualificado e que busca consumir dessas marcas. Então, o EcoConnect ele vai realmente trazer uma série de atividades, de oportunidades para que os empresários possam não só fazer mais investimentos nessa área, mas também verificar resultados reais a partir desses investimentos no ESG. Um ponto muito importante, um ponto que eu acredito que seja muito importante a gente abordar, é que nós estamos de frente a um muro hoje. Eu gosto de fazer essa analogia porque é como se a gente quisesse avançar, mas a gente não pudesse, e que a gente precisa pular, saltar esse muro, vencer esse obstáculo. E que obstáculo é esse? São as emergências climáticas. Então nós chegamos num ponto em que a gente não tem mais como fugir de resolver um problema que vai afetar a humanidade como um todo e que vai chegar a todas as classes sociais, a todos os povos, e que de uma certa forma as grandes contribuintes para que esse problema se agravasse foram as empresas. Se as empresas elas foram uma parte do problema, elas têm que ser uma parte importante da solução. E é por isso que a gente incentiva, é por isso que a gente criou o EcoConnect, para que as empresas elas se sintam responsáveis por isso de uma forma realmente verdadeira, transparente, que elas apliquem nos seus negócios, nas suas operações, práticas que de fato possam contribuir para minimizar as emergências climáticas e as desigualdades sociais que nós temos no mundo como um todo. Então, quando a gente pede para uma empresa olhar, por exemplo, pela diversidade dentro do seu negócio, realmente verificar se ela tem visto isso como algo importante, como algo que vai contribuir não só para o problema social que nós temos no mundo como um todo, mas também que ela vai solucionar um problema para si mesma, que é, por exemplo, a questão da falta de mão de obra, a questão da falta de qualidade dessa mão de obra. Então, quando a empresa ela tem esse cuidado pela diversidade, ela tem esse cuidado pela formação, pela capacitação dos seus empregados, quando ela tem essa preocupação com a qualidade de vida desses funcionários, ela não está fazendo um bem somente para a sociedade, somente para aquela pessoa que trabalha ali. Ela está fazendo um bem também para si mesma. E é essa visão, essa compreensão mais profunda do papel que essa empresa tem em todas essas vertentes que nós estamos apontando, seja essa vertente ambiental, seja essa vertente social, seja essa vertente econômica, que a empresa ela precisa se sentir responsável pela solução dos problemas que cada um desses
desses setores têm. E o que a gente quer mostrar é que isso não é caro. Que você, por exemplo, fazer um processo seletivo dentro da sua empresa que olhe pela diversidade, às vezes é muito benéfico para a empresa. Por exemplo, nós temos uma série de empresas que fazem hoje seleções voltadas, por exemplo, para a contratação de pessoas com deficiência e que elas são muito bem sucedidas nisso. Porque, às vezes, a empresa ela busca aquilo que é normal que dentro do mercado, que é aquela pessoa, o currículo, que é o currículo de sempre. E ela esquece que a gente tem uma série de profissionais que às vezes têm algum tipo de necessidade especial, mas que são excelentes, que são produtivos, que são pessoas que vão gerar soluções para dentro do seu negócio, inclusive com uma visão muito mais criativa. Portanto, a gente adotar as práticas do ESG não significa um custo para a empresa, não significa aumentar um problema para a empresa, não significa complexificar a operação da empresa. Ao contrário, muitas vezes pode ser facilitar essa operação, diminuir custos, melhorar a sua cultura interna e, portanto, ter muito mais benefício. O EcoConnect busca também trazer um público engajado para suas atividades. A gente quer que você, que é estudante da área, você que é profissional que está se formando, se capacitando na área, você que é um interessado no assunto, participe, veja as empresas que estão trazendo inovações e trazendo soluções sustentáveis para o mercado, que você veja as nossas palestras, veja o que está acontecendo de tendência nesse momento e que você, então, possa também aproveitar bastante todas essas atrações e todo esse ecossistema de soluções sustentáveis que nós estamos trazendo para Goiânia. Você que ainda não ouviu falar de ESG, você que já ouviu falar, mas que ainda não sabe do que se trata, a gente faz um convite para você muito especial, que você siga o EcoConnect Business nas redes, lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e que não perca os nossos podcasts, que além de muita informação que vai trazer benefícios para você e para sua empresa, vai também fazer toda a jornada desse momento em que a gente começou a criar o EcoConnect Business, que a gente começou a idealizá-lo, até o momento da sua participação lá no dia 12, 13 e 14 de setembro. Então não perca, siga a gente aqui nas redes, aproveita, manda pergunta se você tiver qualquer dúvida, que a gente vai estar aqui super interessado em responder e fazer com que você se sinta cada vez mais por dentro e muito mais envolvido com esse evento que é de todos nós.